Já estão no ar, ao vivo e a cores do Brasil. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Você que está nos acompanhando no nosso aplicativo, nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua sintonia. A você que também está nos acompanhando na 87,9 FM, também nosso muito obrigado. Está entrando no ar, a partir desse momento, o seu programa EBD no rádio. E hoje, no formato de podcast, nós temos a nossa convidada para estar aqui conosco no nosso programa, dividindo aqui esse tempo, esse espaço. Esperamos contribuir com você para que você tome a iniciativa de procurar uma sala de escola bíblica dominical no próximo domingo e estar presente, aprendendo da palavra do Senhor, nosso Deus. Irmão Zimar, seja bem-vindo ao nosso podcast, você que faz parte dessa equipe, faz parte também da apresentação desse programa. Seja bem-vindo e o nosso microfone abre-se nesse instante para suas considerações. Bom dia, Bacabal, bom dia a todos os irmãos que nos ouvem nesta manhã, bom dia, pastor Ribamar, bom dia, equipe ali do som, os dois Léos ali trabalhando para que esse momento seja o melhor possível. Estamos bem, pastor Ribamar, obrigado por este convite. Nessa manhã nós desejamos sim contribuir, e é verdade, de vez em quando nós estamos aqui atrás desse microfone, levando esse trabalho à frente, recebendo a missão dada por Vossa Senhoria. E assim, muito bom dia a todos novamente. Muito bem, Léo, traz uma canção rapidinho, nós voltamos já já conversando com a nossa convidada especial de hoje. Retornando depois dessa música que fala aprender na EBD. Minha querida irmã Rosimar, estamos aqui nesse estúdio e eu inicio fazendo com você esse bate-bola rapidinho. Essa pergunta que eu faço sempre aos nossos convidados que aqui estão. Eu pergunto, você nasceu num lar evangélico e qual foi o seu primeiro contato com a escola bíblica dominical? É uma pergunta importante a se fazer. Mas não, eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci, na verdade, num lar católico. A minha família era católica e eu também sempre fui muito católica. Eu fui aquele católico que me batizei, fiz crisma, fui professora de catecismo, fui catequista. E durante todo esse período que eu estive no catolicismo, eu não tive nenhum contato com a questão do evangelho em si. Somente na vida adulta é que eu tive vontade de ler. Eu sempre gostei da leitura, a verdade é essa. Eu lia tudo, até bula de remédio, quando eu não tinha para ler. Então eu lia muita coisa. Eu gostava muito de ler aquelas revistas, Bianca, Sabrina, comprava de caixa. É do teu tempo, né, pastor? É, mais ou menos. Comprava de caixa para ler, mas eu tinha muita vontade de ler a Bíblia. E um dia, uma pessoa do meu bairro, da minha rua, me emprestou uma Bíblia, era uma Bíblia católica mesmo, e eu comecei a ler essa Bíblia. E lá naquela Bíblia eu vi que Deus amava e protegia Israel como a menina dos seus olhos. Então naquela noite, eu lembro muito bem daquela noite, eu chorei muito porque eu queria ser israelita, porque eu queria ser amada por Deus. E esse foi o meu primeiro contato com o Evangelho. Eu comecei a ler a Bíblia. Então, quem quer ter um encontro genuíno com Jesus deve fazer isso. Deve começar a ler a Bíblia. Então, meu primeiro contato não foi com a igreja evangélica, foi com a leitura da Bíblia. E o meu primeiro contato com a escola dominical também não foi na igreja evangélica. Foi a minha vizinha, a irmã Eva. Me inaugurei na mente aqui. Pois é, a irmã Eva. Você contou o Eva. testemunho já da tua conversão. Exatamente, a irmã Eva, ela era minha vizinha. E ela sabia que eu lia muito e sabia também que eu era aquela pessoa resistente para aceitar Jesus na conversa. Então ela foi muito esperta. Muito sábia. Deus usou ela sobremaneira. Então ela me dava revistas da Escola Bíblica Dominical. E eu lia todas as revistas que ela me dava. E nas revistas da Escola Bíblica Dominical eu descobri que eu não precisava ser israelita para ser amada como eu queria ser, como o povo do Israel era amada por Deus. Eu descobri pelas revistas da Escola Bíblica Dominical que se nós formos igreja,
o Senhor nos ama tanto quanto. Então, foi aí o meu primeiro contato com o Evangelho, através da Bíblia, com a Escola Bíblica Dominical, através da revista que a minha Eva, a irmã, que a minha vizinha, Eva Nogueira, é tua parede, irmã? Nós nos encontramos por aí, sem Nogueiras. Pois é, que a irmã Eva me dava, e foi ali que não demorou muito. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica e a aceitar Jesus como meu Salvador. Num domingo precioso, eu lembro desse dia, foi maravilhoso. Quem pregava era o irmão Pedro Paulo Aroche Diniz. E naquele dia eu aceitei Jesus como Salvador, foi mais de 20 anos e foi a melhor escolha que eu já fiz. Glória a Deus. Muito bem, você veio o testemunho da irmã Rosimar, como foi que ela se converteu, qual o contato com a Escola Bíblica Dominical. Você está vendo aí, nesse relato, a importância, professor, você aluno, não jogue suas revistas fora. Em vez de você jogar, doe para o seu vizinho, doe para o seu amigo, que você com certeza está fazendo uma obra evangelizadora. Tá certo? Depois desse testemunho impactante da irmã Rosimar, que se converteu através das lições bíblicas, digamos assim, né? Glória a Deus. Muito bem. Você viu aí esse relato especial da irmã Rosimar. Léo, tem um pedido aqui, Leomar, estão pedindo, depois você passa o nome dessa música, tem aqui no irmã Cleire, no Zap, está pedindo o nome dessa música que você tocou agora há pouco, que ela quer essa musiquinha que ela achou bonita, tá bom? Irmã Rosimar, estamos iniciando, iniciamos um trimestre, estamos caminhando para a terceira lição, terceira aula, isso na classe dos adultos, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, porque fiel é o que prometeu. Na sua visão, irmã Rosa, você vê a importância desse conteúdo para a classe de adulto a ser ministrado durante esses 3 meses na nossa Escola Bíblica Dominical? A importância desse conteúdo está na lembrança das promessas. Às vezes nós vivemos como estamos vivendo hoje, dias tão atribulados, dias tão ocupados, que você faz tanta coisa que quando você senta, você adormece até sem perceber, de tão grande a jornada que você já enfrentou. Então essa revista, ela vem nos lembrar um ponto importante. Essa revista vem nos lembrar que nós temos uma promessa e que então não precisa correr tanto, não precisa viver tão atribulado. Nós temos uma promessa e essa promessa não foi qualquer um que fez. Essa promessa foi Deus. E essa promessa de salvação, que é a principal promessa que nós temos, é nela que nós poderemos gastar tempo, é com ela que nós deveremos trabalhar até ficar estafado. É com essa promessa que nós devemos estar ligados, porque essa é uma promessa eterna. A promessa de salvação, pastor Ribamar, ela nos diz que um dia nós vamos sair daqui e quando nós sairmos, nós vamos para um lugar melhor e que todo esse nosso trabalho que nós fazemos aqui não vai colocar uma pepita de ouro na rua que nós vamos andar, nem na casa que nós vamos morar, nem no momento de adoração que nós vamos ter com o nosso Deus. Então nós estamos gastando as nossas forças em coisas muito materiais, em coisas que são perecíveis. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar para sobreviver, porque também nós não podemos mendigar o pão. E a Bíblia também diz, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Mas esse não é o ponto. O ponto que eu quero dizer é que nós estamos trabalhando até nos estafar. E quando nós nos estafamos do trabalho, nós gastamos o tempo com coisas supérfluas. Então, essa revista, ela veio nos lembrar que existe uma promessa que não pode ser esquecida dentro da nossa jornada. Essa lição nos fala de infinitas promessas, mas a principal delas é a promessa da salvação. Então, essa revista é para dar uma parada e dizer assim, ei, tu tens uma promessa, e essa promessa tu deves cuidar dela. Então, essa revista é um lembrete. Apesar de ser um tema repetido, mas ele é um lembrete para te dizer, existe para ti uma promessa de salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Bom, Rosimar, já vimos a importância, né, porque hoje em dia nós estamos muito, como você já citou, voltado muito com o olhar para as coisas de baixo, digamos assim, sem olhar para as coisas do alto.
O segredo, nós podemos dizer que é balancear, né? Colocar na balança, Exato. né? E ficar, e ter esse equilíbrio. Porque hoje ocorre a principal causa que alguns dos irmãos, a gente ouve, a gente que é dirigente de congregação, ouvimos muito. Tá, irmão, não estou participando dos trabalhos, não estou me congregando, não estou indo porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Aí a gente vê que muitos de nós, os cristãos, estamos muito pegados, e sem lembrar que o segredo do sucesso é o equilíbrio. O material com o espiritual. Um não pode sobrepor o outro, que senão vai causar prejuízo. Tanto, se eu pegar só as coisas espirituais, aí eu vou passar fome, passar necessidade, vou pedir cesta básica à igreja. E isso Deus não quer para nós, né? Então é esse equilíbrio que é o importante. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 18 ao 20, ele nos revela que promessa, digamos assim, ele traz para a igreja. Na verdade, nessa parte da Bíblia, o que a Bíblia traz para a igreja é uma promessa e uma tarefa. Porque para quem ouve e entende e atende, ela é uma tarefa. Uma vez salvo, você precisa fazer a sua parte no reino de Deus. Como você já mesmo disse, tem que haver um equilíbrio. E é somente com esse equilíbrio que nós alcançamos o sucesso. Quem consegue equilibrar o servir a Deus com a sua subsistência, com aquele seu modo de produção para subsistir, aí você tem sucesso. E essa parte da Bíblia, ela nos dá uma tarefa importante. Ela diz: ide, ensine e batize. Então, esse é um momento em que você já é detentor da sua salvação. Eu digo porque você já aceitou Jesus como seu Salvador. Você já tem uma vida transformada. Você já recebeu a promessa da salvação. Agora, essa promessa precisa ser compartilhada. Essa promessa não deve ficar somente com você. É por isso que a Bíblia diz: ide. Você agora tem uma promessa e uma tarefa. Uma tarefa de mostrar aos outros que existe uma saída para ele também. Então, ide. Mas não é só ir. Você precisa ensinar. Então, quando você necessita ensinar, então você precisa aprender, porque ninguém ensina aquilo que não sabe. Nós só ensinamos aquilo que nós sabemos. Então, você precisa aprender. E quando você ensina, a pessoa crê, então você já vai ter autoridade ou autonomia para levar ou batizar a pessoa. Porque aí sim você passa a ser também um compartilhado, ou um compartilhador dessa tão grande salvação que é as boas novas em Cristo Jesus. Então, a promessa é a salvação em Cristo Jesus. Mas o seu dever, meu irmão, minha irmã, que já está salvo em Cristo Jesus, é ensinar a Bíblia e batizar as pessoas. Esse é o trabalho. Sei bem que para o batismo, aí você precisa de uma credencial, mas você precisa guiar o novo crente até que ele tenha consciência para o batismo. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora ou que abriu o celular, no seu celular, no nosso aplicativo, você está acompanhando o programa EBD no rádio todas as terças-feiras. Esse que é uma idealização da Superintendência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Bacabal, tá certo? E é você que nos acompanha no nossa rádio 87,9. Nosso muito obrigado. Como, por exemplo, a irmã Dinamara, aqui lá do Setúbal, tá dizendo: estou ligadinha aqui no programa. Obrigado, irmã Dinamara, que Deus abençoe grandemente, tá certo? A sua vida. Quero mandar um abraço especial. Topei ali no Espeitinho domingo, na Igreja Jerezinho. Uma turma boa aí do Pantanal. Diz que não perde um programa EBD no rádio. Muito obrigado, viu? Então, um abraço essa turma boa aí que me cumprimentou a equipe do programa EBD no rádio aí do Pantanal. Que Deus abençoe grandemente nesta manhã de terça-feira. Leomar, traz mais um jingle da EBD e eu volto já conversando com a superintendente da EBD em Bacabal, Rosimar Monteiro. Muito bem, estamos retornando com o nosso programa EBD no rádio. Muito obrigado por suas audiências, ou por sua audiência, como a irmã Josefa está sintonizada conosco. Obrigado, irmã Josefa. A irmã Raimunda Cardoso e o irmão Pedro, em Caxias, Maranhão, também ligado com a gente. Obrigado, irmã Raimunda Cardoso. Obrigado, irmão Pedro, tá certo? Em Caxias, sintonizadinha com a gente. E aqui está dizendo a irmã Graça: obrigado, irmã Graça, obrigado por sua sintonia. Dizendo: gostei de ver o irmão Paulo Veras cantando. Muito bem, irmã Graça. É verdade. E este hino que a irmã Alzimar lembra que fizemos um concurso para escolher o hino oficial da Escola Bíblica Dominical em Bacabal, e o irmão Paulo Vera ganhou esse concurso, né? E esse belíssimo hino aí, que é o hino oficial. Que ano foi aquele, Alzimar?
Eu não lembro o ano não, mas Vai foi. para uns 2 dias, mesmo se eu me Faz lembro. 2 dias. Eles ganharam até um toca-CDzinho, desse tamanhão assim, um toca-CD. Toca-CD não, toca-fita. Acho que o Paulo Veras lembra, o irmão Paulo Veras deve lembrar. Tá certo. Um abraço à irmã Dinamara, na nossa programação. Tem gente que tá ouvindo, manda um abraço aqui para Rosimar, tá certo? A irmã Opa, Dinamara. muito obrigada. Manda aqui um abraço para a Dinamara. Um abraço para a irmã Rosimar, programa maravilhoso. Aprendemos muito com vocês. Muito obrigado, tá certo? Um abraço à irmã Assunção. E a irmã Dinara também ligado conosco nessa manhã de terça-feira. Irmãos, continuando falando sobre a nossa lição de número 3, do próximo domingo, as promessas de Deus para a igreja. Você já falou que a principal promessa da igreja para a igreja é a salvação. Mas você poderia nos dizer, além dessa promessa da salvação, quais as outras promessas que o crente em Cristo pode desfrutar? E também, eu sei que não tem base bíblica, mas eu vou perguntar a si mesmo. Há um jargão de pregador, Léo Mato é um desses pregadores, que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Eita Deus. Morre ou não morre, Rosimar, que tem promessa de Deus? Bem, a promessa de Deus não morre. Antes que se cumpra na vida dele. Mas as pessoas aí é outra coisa. Mas a verdade é que uma promessa de Deus é eterna. A promessa de Deus, ela não morre. O que ele prometeu, ele vai se cumprir. Veja só, desde que o mundo é mundo, amanhece o dia, o sol brilha para todos. Não é assim? É. As pessoas vão morrendo ao longo do tempo e dos séculos, mas o sol, ele continua brilhando para todos. Então, enquanto houver dia e noite, o sol vai estar aí, brilhando para todos. Então, as pessoas morreram, mas essa promessa de um dia, ela continua. Então, existem promessas de Deus que a verdade é que elas nunca morrerão. Mas isso não quer dizer que você vai viver para sempre até o cumprimento da sua promessa. Existe muita coisa nessa relação entre você e Deus que não dá para a gente definir de maneira tão clara. No entanto, é realmente apenas um jargão você dizer que quem tem promessa de Deus não morre, a não ser que você queira entender que a promessa de Deus, essa nunca vai morrer. Mas o homem ele é falível. Pode acontecer 1 milhão de coisas. E pode acontecer também que você até incumprir de caminho. Foi o que aconteceu com Moisés, por exemplo. Moisés tinha aquela grande promessa de ir levar o povo, conduzir até uma caminhada de 40 dias que dura 40 anos. Aí você pode muito bem criar um distanciamento entre você e a sua promessa. Então, o que você deve se apegar nesse caso é que Deus é fiel para cumprir, mas você precisa também fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Andar com Deus e ser perfeito. Isso é que nós devemos fazer. Aí você vai viver até o cumprimento da sua promessa, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Muito bem, lembrando que essa foi a promessa que ele fez a Abraão: sai do meio da tua parentela e anda na minha presença, né? Ser perfeito. Exatamente. Muito bem, irmão Rosimar. É claro que nós temos várias promessas de Deus na nossa vida, como a promessa da salvação, promessa de vida feliz aqui na terra, mas com essa referência à salvação, Deus nos fez uma promessa maravilhosa, né? Que foi uma promessa de uma capacitação espiritual para que nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Eu lhe pergunto, qual foi essa promessa dessa capacitação espiritual que Deus deu à sua igreja? Essa é uma promessa importante, porque essa é uma promessa que você vai receber a virtude do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que só estudar dá certo, só buscar formação dá certo, e dá na sua vida profissional, na sua vida material. Mas para viver as promessas de Cristo, ser um trabalhador para Deus, estar pronto para esse ministério, Deus tem a sua própria capacitação. É Ele mesmo que te ensina. A Bíblia diz que existem muitas promessas de milagre. Então essa é mais uma, porque essa capacitação divina, ela não vem só como uma formação continuada. Não é só dar uma formação continuada ou ler um livro.
ou ler mesmo a Bíblia, que você já recebeu totalmente essa capacitação. Essa capacitação, ela vem, é do Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. E com essa capacitação, ele lhe entrega dons. Vamos dizer numa linguagem que não sejam benefícios, é além disso. Ele lhe entrega poder. Não é um poder para administrar um mundo, mas um poder para administrar um mundo espiritual. É aquele poder que você vai olhar para uma pessoa que está com uma possessão maligna e você vai dizer, sai, e ele vai embora. Ninguém vai poder dar um poder como esse. Ninguém vai chegar e entregar, como aconteceu quando Paulo andava em suas viagens, que pede um poder e Paulo entrega. Não existe isso. Somente essa capacitação ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. É uma capacitação que você recebe diretamente do Senhor e ela não é fictícia, ela é real. A Bíblia faz várias menções acerca disto e ela é real quando ela diz que você vai impor as mãos aos enfermos e eles serão curados. Então, esta é uma capacitação do Espírito Santo e ela é real. E é a partir disto que o Senhor vem trabalhando em muitas vidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram curadas com essa capacitação que outros receberam. Eu digo isso porque eu já fui. Tu sabia, Ribamar, que eu fui curada num programa de rádio? Glória a Deus. Olha como Deus é especial. Quando eu tive a Covid, veja só, eu fiquei com uma sequela. Eu amo café e eu fiquei com a sequela. Eu não sentia cheiro de café. Aí um dia eu estou assistindo aqui, porque eu também sou adepta ao programa de rádio, gente. Eu tenho rádio em casa, eu escuto Reflexão do Dia, eu escuto os programas que se seguem, eu escuto a saudosa lembrança. A minha filha diz assim, mãe, de onde o Ribamar tirou esse hino? Eu digo, é saudosa lembrança. Então, eu assisto Saudosa Lembrança, assisto o programa da EBD, é claro, do irmão Albino, enfim, de todos que se seguem. E às vezes até entra no depois e ainda quem começa o programa depois, ele faz referência a todos que já fizeram esse programa e que trabalham. Mas voltando à minha cura, eu estou assistindo uma Reflexão do Dia. E aí o pastor, quando ele convida para orar, ele espera a gente se ajoelhar. E nisso eu não sentia cheiro de nada, muito menos de café. E eu colocava mesmo o nariz bem próximo do pó e eu não conseguia sentir cheiro do café. E eu comecei a dizer, Senhor, eu quero voltar a sentir cheiro de café. Eu sei que para quem está me escutando parece muito pequeno, mas para mim é importante, era importante. E talvez está acontecendo exatamente com você nesse momento. Você não está querendo pedir aquilo que você está precisando, porque você está achando que é pequeno. Mas deixa eu te falar, você tem um Deus que é um Deus de grandes coisas e é um Deus de pequenas coisas também, porque Ele é um Deus de detalhe. Então, naquela manhã eu disse, Senhor, eu quero voltar a sentir cheiro de café. E Ele me curou naquela manhã no programa de rádio. Então Deus, Ele é muito especial. Então existe essa capacitação, ela existe. Essa capacitação é para todo aquele que crê. E aqui é o detalhe da salvação, Ribamar. A salvação só é possível para aquele que crê. A salvação, ela não é imposta. Muita coisa na nossa vida é imposta, mas a salvação não é. A salvação é para aquele que crê. Então essa capacitação também é para aquele que crê, é para aquele que busca, é para aquele que quer. Crer significa querer. Ela é uma ramificação do querer. Então, se você crê, você quer. Então, se você quer, você acredita. E se você acredita, isso acontece na sua vida. Para nós já é simples a questão do receber o milagre, porque nós cremos. Mas você que ainda não recebeu o seu milagre, não recebeu a sua capacitação, irmãos, eu sou crente há 1000 anos. Quer dizer, 1000 é um exagero. Mas eu sou crente há muito tempo e eu não tenho nem coragem de fazer essas coisas. Busca a capacitação, ela é de graça, é o Espírito Santo que te dá. Muito bem. Aí, irmãos, vai estar puxando o gancho aí para os dons espirituais, né? Exato. Meu amigo Leomar, traz mais uma música dentro do nosso programa EBD no Rádio e eu volto já já, continuando essa conversa maravilhosa com a minha amiga Rosimar. De volta com o nosso programa EBD no Rádio, hoje terça-feira, com a nossa convidada para a live especial, como dizia a irmã Regilda, quando apresentava aqui o programa, com a irmã Rosimar Monteiro, tá certo? Ela que é nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical em Bacabal.
Irmão Rosa, falando com você ainda sobre esse tema, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é quem prometeu. Eu pergunto para a senhora quais as condições para vivermos as promessas de Deus. Bem, esse é um ponto importante, pastor Ribamar. Primeiro, deixa eu dar aí um abraço para a Dinamar, a irmã Josefa, as irmãs que estão aí mandando as felicitações. Que bom que vocês estão aí do outro lado do rádio e nós estamos aqui, um pouco lá, um pouco aqui, trabalhando para o Senhor. E voltando a essas condições para viver as promessas de Deus, esse é um ponto importante. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar você que não tem ido à escola bíblica dominical. Esse é um ponto importante para a sua vida, conhecer as promessas de Deus. Procure uma escola pertinho da sua casa. A Assembleia de Deus tem várias congregações que você pode chegar até uma delas e participar da escola bíblica dominical. Porque não é só dizer que existem milagres, pastor Ribamar, os milagres existem. E aqui vem as condições para viver esse milagre, para viver as promessas de Deus. Porque a promessa de Deus, ele chega para nós como um milagre na nossa vida. E aí você precisa dessas condições, senão você morre e não vê sua promessa. Ser cumprida na sua vida. Exatamente. Então vamos lá para as condições. A primeira condição que você precisa ter é a de crente. Você precisa crer. Mas isso aqui não é só aquela velha e boa frase que você diz quando alguém lhe oferece Jesus como Salvador. Você diz assim, eu já conheço Jesus, eu já acredito em Jesus, eu já tenho Jesus. Aqui é diferente, aqui é ter de mesmo, é acreditar de verdade, sem ter dúvidas, sem coisas supérfluas. É acreditar como diz as Escrituras. As Escrituras mostram que nós devemos perseverar na fé. Eu li um livro de um autor que até, eu acho que ele já passou para Jesus, o Dr. Mike Murdock, e ele falava uma questão de fé de uma forma interessante. Ele dizia que a fé é como um músculo que você malha na academia. Você não malha o músculo da coxa e ele não cresce? Pois é, pois a sua fé, ela precisa crescer também. Você precisa malhar a sua fé. Perseverar na fé é isso. Para viver as promessas, você precisa ter fé. Fé naquele que pode cumprir a sua promessa. Nesses últimos dias, nós precisamos reafirmar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor. Eu estou prosseguindo na minha leitura bíblica, e ontem eu estava lendo, eu estou lendo o capítulo de Jonas. E ontem, lendo, eu vi o processo que acontece em Nínive. O que aconteceu em Nínive? Eles creram. Jonas chega e um trajeto que ele tinha que fazer em alguns dias, ele faz num dia só, e ele prega e diz que vai ser exterminado para que se convertam, e aquela cidade, desde o rei até os animais, eles não comem, se vestem em pano de saco, eles creram. E sabe o que aconteceu com ele? Deus desiste daquele mandato e eles prosperam em vida porque creram. As promessas de Deus, ela tem condições, você precisa crer. Então, esse é o tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder e ter fé, porque nós estamos vivendo dias difíceis. É preciso ter fé. Outra coisa que nós precisamos ser, gente, é fiel. Se você tem fé, mas você não tem fidelidade, é como disse o pastor ainda há pouco no programa. Você precisa ter a fidelidade que teve Zaqueu. Ele creu, Jesus visitou, ele creu. Aí começa o processo da fidelidade. O que ele fez? Devolveu tudo que ele tinha roubado dos outros. Então é preciso ter fidelidade. Quando nós temos fidelidade, mesmo que nós vivamos a situação de Jó, que são os exemplos da revista, e a situação de Daniel, aí nós vamos sobreviver, porque nós temos fé, mas é preciso ser fiel até a morte para poder receber a coroa da vida. Não é um dia a mais e não é um dia a menos, é até a morte, para poder receber a coroa da vida. Então você precisa crer, você precisa ser fiel e você precisa obedecer a Deus. E aqui é uma coisa importantíssima, Ribamar. Fala o que você ia dizer.
A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar, né? Exatamente. É melhor do que sacrificar. O que a Bíblia está dizendo nesse sentido? Porque muitas vezes você desobedece, aí você acha que com um carinho, um beijinho, uma florzinha, a coisa se renova, mas não é bem assim. É por isso que a Bíblia está dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Não tem jeitinho para resolver questão de desobediência, não tem. Essa questão de ter um jeitinho para resolver questão de desobediência não dá certo com Deus, não. É por isso que ele diz, nem sacrifique, nem me oferta Nem nada. perca tempo. É verdade, não venha mentir, não. Porque eu sei o que passa no seu coração. Então, é preciso obedecer. Há tanto valor para Deus na obediência, Ribamar, que ele prefere nem receber o sacrifício. Por quê? Porque você precisa obedecer. Não existe uma questão de crer e você não mudar. Não obedecer a Deus. Quem crê, quem tem fé, ele muda de vida. Olha, naquele domingo em que eu me converti, que aceitei Jesus como meu Salvador, a mulher que se ajoelhou não foi a mesma que se levantou dali. É preciso ter uma mudança de vida. Se você ia para a esquerda, você começa a ir para a direita, porque o seu trajeto muda. É preciso obedecer a Deus. A ordem é clara. Quando os discípulos foram abençoados, vamos dizer assim, com revestimento de poder, foi porque eles obedeceram. A palavra disse, a ordem foi, fica na cidade, até que do alto, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se ele dissesse assim, não, vamos para Samaria, não, vamos começar logo a pregar, não, ali está precisando de uma ajuda, vamos logo, sabe o que ia acontecer com esse jeitinho? Eles não iam receber a promessa, o revestimento. Então, a promessa diz, fica, então fica. Sara teve um problema. Por quê? Porque não obedeceu a promessa como deveria obedecer. Era para esperar ter um filho do seu ventre. No entanto, como era costume em Israel naquela época, ela traz a serva para que tivesse filhos por ela. E aí, o que acontece? Perdeu a promessa? Não, ela recebeu a promessa, mas ganhou um problema de séculos. Então, é preciso que você entenda que o obedecer é melhor do que sacrificar mesmo. Então, se Deus manda, fica, fica. Se não, se Deus manda, vai, então vai. É preciso obedecer. Uma vez crente, uma vez você precisa ser fiel. E uma vez fiel, você precisa obedecer a palavra de Deus. Então, as promessas de Deus não são para qualquer um. As promessas de Deus são para quem crê, para quem tem fé e para quem obedece a sua palavra. Muito bem, Rosimar, muito bem. Meus irmãos, é gostoso ficar aqui falando da palavra de Deus, mas infelizmente nosso tempo, ele não espera, né? Ele já avança. E hoje, é claro que nosso tema aqui é bem vasto, tem muitas coisas para se falar, mas fica aqui o convite para você ir à Escola Bíblica Dominical e se inteirar mais sobre esse assunto, sobre esse tema, que é importantíssimo para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. E, Rosimar, hoje é um dia especial, né? Hoje, desde já, quero parabenizar Vossa Excelência, que exerce o magistério cristão e o magistério secular, né? Professora, hoje é o dia dos professores, e tem aqui algumas mensagens, aqui a irmã Denise está também aqui parabenizando. Rosimar Preciosa, um forte abraço, eu sigo dizendo que quando eu crescer, eu quero ser igual à senhora. Parabéns pelo seu dia, és uma professora de muita excelência. Parabéns, Rosimar. Isso aqui é a Denise, está dizendo para te homenageando aqui pelo dia do professor. Eita, tá, Denise, obrigada, menina. Muito bem. Feliz dia do professor para a irmã Rosimar e para o senhor pastor. Obrigado, né? Obrigado também pela parte que me toca aqui. Um dia eu serei um professor que nem a Rosimar também. Jesus, toma de conta. Que são mestres. Feliz dia dos professores para a irmã Rosimar e para o senhor pastor, que são mestres no ensino da palavra de Deus. Muito obrigado, irmã Cleide, que Deus o abençoe. Irmã Rosimar, nesse momento, nosso programa abre esse espaço para você que também faz parte da superintendência da Escola Bíblica Dominical, para que você deixe uma palavra aos nossos professores, que hoje, apesar de não exercer o magistério secular, se eu posso usar assim, mas exerce o magistério cristão, que é tão importante quanto o magistério secular, porque o nosso magistério cristão, como diz o Antônio Gilberto, ele prepara o cristão para a terra e também para o céu. Então, abre esse momento aqui, esses 7 minutos que nos restam, para você fazer essa homenagem aqui aos nossos professores da nossa EBD em Bacabal.
Glória a Deus por isso. Obrigada por todas as mensagens, meus queridos irmãos. E quero dizer também para vocês como é bom estar aqui, ouvindo as felicitações e conversando acerca de Deus no rádio. Eu me sinto bem à vontade no rádio. Mas, enfim, e aqui vamos nós, professores. Ser professor é uma dádiva, é uma bênção. É um momento em que você vai ter diversas envergaduras na sua vida, mas você precisa lembrar de um detalhe. A pessoa que é seu aluno é alguém que precisa ser formado. Se você é professor cristão, lembre-se que aquele seu aluno cristão, ele precisa ser formado. Se você é professor em qualquer área de ensino, lembre-se que aquele seu aluno também precisa ser formado. Mas hoje é um dia de te dar parabéns, porque continuamente você tem essa lembrança. Você tem feito o seu bom trabalho. Então, ao professor da Escola Bíblica Dominical, todos os professores, você que já foi, você que está sendo professor, você que está aí na lida de ser um professor, eu quero te dizer que este é um dia muito especial. Você sabia que o dia do professor foi instituído por uma mulher? Uma mulher lá pelas décadas de 1930, depois que a mulher conseguiu votar e ser votada, ela se torna deputada. E quando ela se torna deputada, ela institui o dia do professor, porque reconhece o valor que tem um professor. A Bíblia chama de mestre. Veja qual valor importante você tem. Então, parabéns para você que tem dedicado a sua vida a formar outra pessoa. Parabéns a você que tem dedicado todos os seus esforços para alguém se dar bem na vida. Uma vez, Ribamar, eu estou indo para o meu trabalho, encontrei e vou caminhando e conversando com uma pessoa e ela me fala da beleza das profissões. E ela falou várias profissões, mas ela não falou acerca do professor. E aí eu disse para ele que sim, que o professor era muito importante. Eu disse, mas por que o professor tem mais importância do que as outras? Eu digo, não é que tenha, mas é que o professor forma todas as outras. Todas as outras profissões você precisa passar pela mão de um professor. E não é só para as primeiras letras, até para as grandes disciplinas, já que você coloca no ranking, você vai precisar de alguém, de um professor. É de um professor que todos se colocam na mesma categoria, o alfabetizador e o professor de universidade, na mesma categoria. E ele me perguntou, mas por que existe essa diferença entre o professor? Aí eu disse para ele, o que o senhor sabe fazer de melhor? Ele disse, eu sei fazer bolo. Eu digo, ótimo, muito bem. E como é que o senhor faz bolo? Ele disse, agora vem aí, eu vou ensinar para a senhora o segredo da minha receita. Não, o segredo da minha receita eu não posso lhe ensinar, porque senão você vai fazer um bolo igual ao meu. Eu digo, pois é aí que está a virtude do professor. O professor é aquele que ensina a receita, para que seu aluno faça um bolo melhor do que você. O professor é aquele que se abaixa para que o aluno possa passar. É aquele que se mantém descalço, mas lhe oferta as sandálias. É aquele que se diminui para que você cresça, porque ele lhe ensina a ser mais do que você. Então, professor que tenha ao longo da vida dado um pouco de si, se desgastado em cada sala de aula, com cada aluno que você passa, com cada aula dada, com cada explicação pós-aula, eu quero te dizer nesta manhã, parabéns pelo teu grande esforço. Parabéns pela vida que tu tens levado. E parabéns porque tu recebeste um dom de ensinar, não engavetou. Parabéns pelas horas que tu passa no planejamento, pelas horas que tu passa estudando a tua disciplina, pelas horas que você passa estudando a lição, pelas horas que você passa estudando a Bíblia. Eu quero te dizer que nada disso é em vão. Você está formando outra pessoa. E eu poderia até te dar um carro, uma casa de presente, mas tudo isso é perecível. Então, o que eu te dou nesta manhã é a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, Glória te guarde e te proteja durante toda a tua vida, porque isso sim nunca acaba. E professor, deixa eu te dizer uma coisa, tu vais, como diz lá na Bíblia, brilhar sempre e eternamente, porque escolheu ser mestre.
Então brilha e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Parabéns a todos os professores. A irmã Rosa falando aqui, me veio, fui lá, como ela disse, eu mentalizei a cena lá no meu interior, no Aratauí, da minha professora que me alfabetizou. É a professora Eva. Me lembro como fosse hoje e lembro qual foi o primeiro nome que eu li na vida. Tinha uma placa na pista, né, quando o governo faz umas obras, né, tem Governo do Estado do Maranhão. Foi a primeira frase que eu li na vida. Glória a Deus. Então, parabéns à irmã Eva, que não está aqui, mas eu tenho certeza que me ensinou as sagradas letras, me ensinou as primeiras letras, né? Glória a Deus. Meus irmãos, finalizando aqui, ainda tem uma pequena cartinha da irmã Graça, ela que é uma pessoa especial aqui do nosso programa. Ela diz: a paz do Senhor, mais uma vez, a área 9 volta a escrever para o programa EBD do Rádio. E hoje queremos dar os parabéns aos nossos amados professores, pois é o seu dia. Sabemos que as lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior que tudo. Oferecemos a vocês para a meditação a palavra de Gênesis a Apocalipse. Que o Senhor continue abençoando suas vidas e que possam estar vigilantes em tudo. Feliz dia que o Senhor preparou para vocês. Coordenação da EBD da área 9. Parabéns, irmã Graça, obrigado aí por sua contribuição, felicitando ao professor. Irmãos e irmãs, já temos um minuto, estamos na rádio ainda, Léo? Estamos na rádio ainda? Tá certo? Temos um minuto para a gente orar, mesmo que a rádio corta, mas a gente vai continuar no aplicativo para que você receba a bênção apostólica. Vou pedir a irmã Rosimar que faça uma oração abençoando a sua vida, a você que nos acompanhou até agora, e a você que é professor da EBD, que é professor na escola secular, tá certo? Vou pedir a irmã Rosa que ore e em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Então vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso e pedir a Deus que reafirme em nossa vida nossas promessas, para que nós possamos trilhar no caminho da salvação. Bendito e eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por esta manhã tão gloriosa na tua presença. Esse é o dia que tu nos dá, meu Senhor, que seja uma bênção para a glória e o louvor do teu nome. Reafirme nossas vidas, meu Pai querido e amado, as tuas promessas, para que nós possamos, meu Senhor, vivê-las aqui, enquanto nós estamos nessa baixa terra. Então nos ensina a crer, a ter fé, para que nós possamos prosperar em Ti e, acima de tudo, nos ensina a obedecer a Tua palavra. Dai-nos um coração temente a Ti, meu Senhor, para que as nossas atitudes sejam frutos de um coração de carne, de um coração que teme a Ti. E assim, meu Senhor, nos abençoa nesta manhã, cada ouvinte que está aí com seu joelho dobrado, buscando a sua bênção, buscando a sua promessa, buscando o seu milagre. Entra, meu Senhor, com providência, ajuda todos aqueles que estão precisando, Senhor, de oração, cura os enfermos, liberta os que estão aprisionados no cárcere da depressão, da enfermidade, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas. E assim, meu Senhor querido e amado, nós Te entregamos todos os nossos ouvintes, independente de onde quer que eles estejam, que eles possam ser ricamente abençoados para a glória e o louvor do Teu nome. Porque tudo isso, Pai, nós pedimos em Teu nome, e é por esta razão, meu Senhor, que nós sabemos que Tu podes estar aí com o Teu ouvinte, com esse ouvinte, ouvindo a Tua palavra, e que eles possam um dia poder dizer: eu fui curado enquanto eu ouvi o programa do rádio. E assim, meu Senhor, nós Te pedimos graça, Senhor, para cada vida, que eles possam ser ricamente abençoados. Abençoa a população desta cidade, meu Senhor, e a cada professor nessa manhã tão especial. É o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada professor, de cada professora, em nome de Jesus. Amém. E obrigado à irmã Josefa, tá? Que esteve conosco, todos nos acompanhando. Nosso muito obrigado.